E aí galera, mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Esse é o Easy Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas de vocês. Então se você quer a tua pergunta respondida no vídeo, é só tu ir lá no Instagram, na última publicação, faça a pergunta lá, comenta lá na verdade, com a tua pergunta, e assim tu vai ser respondido aqui no vídeo. Então a gente tem enrolação, vamos para a primeira pergunta, que é do Blood Freire 360, o bicho é brabo, ele é assim ó: existe alguma chance de Shisui ter sobrevivido? Onde se a gente levar em consideração que ele caiu do penhasco baixo, ainda por cima ele caiu dentro de um rio, onde aquela queda não foi o suficiente para matá-lo instantaneamente, e ele poderia estar vivo, só que sem seus olhos. Manda salve no próximo vídeo aí, mano. Um salve, irmão. Obrigado pela pergunta. E assim, ó, a questão do Shisui, ele poderia estar vivo. Sim, poderia estar vivo. O penhasco que ele caiu não era tão grande. Não era tão grande. Ele poderia ter sobrevivido. Poderia. Porém, ele poderia ter morrido também. Pensa assim comigo. Ele caiu de penhasco que não era muito grande, mas ele caiu totalmente desprotegido. Ele caiu querendo morrer. Então, se ele caiu querendo morrer, mano, ele pode ter batido a cabeça numa pedra, pode ter quebrado a coluna, pode ter, mano, se afogado, desmaiado, uma piranha mordeu a jugular, arrancaram as tripas dele com um tubarão, bala de festim. Foi a bala de festim. Foi um tapa na bunda. O tapa conseguiu matar ele. Cair na madeira. Tem muitas opções. Foi mordido por um jacaré. 1.000 milhões de anos depois. Mano, tem muitas possibilidades de uma pessoa morrer caindo de um penhasco, tá? É simples, né? Não teve como ele morrer assim. Mesmo sendo ninja, papapá, eles continuam sendo seres humanos. Como seres humanos, tu cai de um penhasco, tu pode morrer, mano. Então ele foi boca de burro, quis morrer. E a gente não pode fazer nada, infelizmente. Mas se ele tivesse vivo, seria muito legal ter um arco onde ele volta de alguma forma aí e para ajudar. Mas, mano, sabe que esses personagens do passado estão me deixando meio sem vontade de ver eles de volta. Porque é muito clichê ficar sempre trazendo personagens do passado e não inovar com personagens novos. Então vamos deixar os personagens novos agir aí, na minha opinião, é claro. E deixar os caras lá descansar, morrer, fazer o que for. Porque todo mundo quer ressuscitar Jiraiya, todo mundo quer ressuscitar Itachi, todo mundo quer ressuscitar o Shisui. E, mano, já foi, passou os personagens. Eles eram do passado e agora não existem mais, beleza? Mas seria muito legal, talvez ver eles. Se fosse um arco bem trabalhado, seria legal. Mas um arquinho só pra trazer o cara de volta pra fazer hype, eu não concordo, beleza? Mas eu acredito que ele morreu e sim, aquele penhasco dá pra matar uma pessoa. Não teste. Tratem bem do seu corpo e isso será bom pra vocês. A próxima pergunta é do Matheus Caetano, e ele é assim, ó: e aí, Luiz, beleza? Beleza, irmão? Obrigado pela pergunta. O que teria acontecido se a 18 e o número 17 tivesse feito a fusão? E o que teria acontecido se Goku tivesse caído no início do torneio? Eu acredito que ele tá falando do torneio do poder, Dragon Ball Super, e assim, ó, se eles tivessem fundido, pensando na maneira que Dragon Ball funciona, logo eles teriam desfeito a fusão por algum motivo. Por algum motivo eles teriam desfeito a fusão. Porque é assim que funciona. Se fundem, tem um poder muito grande, do nada alguém vai lá e consegue fazer a fusão deles, e não sei o que, é sempre assim. É sempre assim que funciona no Dragon Ball. E a fusão dura muito tempo, porque a fusão é sempre muito poderosa e acabaria com, digamos, com a luta na hora. Então eles sempre dão um jeito de acabar com aquelas fusões que acontecem em Dragon Ball. Mas no caso da 18 e o 17, se eles continuassem e não perdessem a fusão, eles dariam muito mais trabalho. E pensa assim, se só o 17 conseguiu chegar até o fim, com certeza, junto com a 18, eles chegariam até o fim também, com mais vigor, entendeu? Estariam melhor no final. É só isso, não mudaria muita coisa não, porque os personagens estavam muito fortes e o 17 e 18 juntos ali seriam mais fortes do que o 17 sozinho, obviamente, mas não mudaria tanto as coisas assim. No caso do Goku, se ele tivesse caído no início do torneio do poder, ele perderia e provavelmente o universo 7 seria destruído de alguma forma e tal. Mas obviamente isso não ia acontecer, porque os caras são os principais, tem que lembrar sempre disso, beleza? Beleza! Então já vamos pro próximo boca de burro, que é o Lucas Bessa 2015. Ele é assim, ó: eu isso. Da onde vem a força bruta da Sarada? Pois ela se parece muito com a força bruta da Tsunade quando criança. E sei que a Sakura também tinha bastante força bruta, mas ela usa chakra concentrado, né? E a força da Sarada parece ser natural. Bom, irmão, vem da Sakura. Por quê? A Sakura, mesmo usando o chakra pra ter força e tudo mais, ela também já tinha força sem essas técnicas de chakra. Ela sempre mostrou desde o início do clássico, ela dava um soco numa pessoa, a pessoa sempre voava longe. Claro que era brincadeira, mas isso já mostrava uma grande força dela e um poder muito grande. Então eu acredito que a Sarada pode ter nascido com duas questões. Com uma força bruta natural, por ser uma junção de Uchiha com Haruno, pode ter dado alguma força para ela e tal. E também por ela ter nascido com a capacidade de já usar o chakra para usar os seus golpes, entendeu? Ela pode ter nascido com a capacidade de usar chakra sempre quando está lutando. Sempre quando vai dar um soco, ela carrega com chakra inconscientemente e com os anos foram passando, ela vai treinando e melhorando cada vez mais isso.
Então é óbvio que isso é uma questão de ela nasceu com esse talento, porque a mãe dela tinha, e os caras quiseram passar para Sarada o que a Sakura tinha também, para que a personagem tivesse uma característica da mãe dela. Isso é óbvio na questão da obra, mas na questão de dentro da história mesmo, sem pensar que a obra é só uma criação, a gente pode dizer que a Sarada consegue fundir chakra, consegue usar o chakra e naturalmente. Ela já dá um soco usando o chakra, não sabemos explicar, não sabemos o motivo, mas a real, mano, é que botaram para ela ter uma característica parecida com a Sakura, beleza? Essa é a característica dela, onde ela tem a força da mãe dela e os olhos do pai dela, beleza? Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Oswaldo Ozin. Ele é assim, ó: e se Madara tivesse se tornado Hokage no lugar de Hashirama, o que seriam as coisas? Como seriam as coisas? Bom, irmão, as coisas mudariam muito, a obra mudaria bastante, daria para fazer uma teoria só sobre isso, mas eu vou botar alguns pontos aqui que vêm na minha cabeça. Primeiro, Konoha seria uma cidade, uma vila de guerras. Eles estariam sempre guerreando, porque Madara queria isso, ele queria estar sempre no poder, queria estar sempre batalhando para mostrar o poder da vila, onde quem tem poder sempre se impõe em cima da outra pessoa, para deixar a pessoa calminha ali. Eles não queriam se enturmar, não querer, sabe, dar uma de galo. Então ele sempre tinha essa mentalidade, tanto que foi esse o motivo dele ter saído da vila. A vila não queria ficar brigando e tudo mais, não queria ficar guerreando. E ele, não, se vocês não querem, então eu vou largar embora, eu quero. Entendeu? Então seria uma vila de guerras, uma vila que lutaria muito, participaria muito das guerras e causaria muitas guerras. Também a gente tem que pensar na questão dos próximos Kages depois dele. Não seriam os mesmos Kages que a gente conhece. Provavelmente Tobirama não seria Kage também. Provavelmente o terceiro Hokage Hiruzen não seria Kage. Minato não seria Kage. Tsunade não seria Kage. Kakashi, Naruto e tudo mais. Ninguém seria Kage. Por quê? Porque seriam os Uchihas que ficariam no poder. Os Uchihas seriam soberanos, eles não seriam um clã só, eles seriam um clã soberano, o clã que mandava em tudo aquilo ali. Então provavelmente os próximos Hokages seriam Uchihas também. Então seria várias gerações de Uchihas sendo Hokages, onde eu acredito que um deles seria o pai do Sasuke, o nosso querido Fugaku, que é mais conhecido como pai do Sasuke. Ele seria um Hokage, possivelmente, porque ele foi o líder do clã e foi o líder da polícia militar. Então ele era um líder, já sabia ser líder e provavelmente na época dele ele que seria o Kage e não o pai de Naruto, beleza? E não também o terceiro. Obviamente, a gente for lembrar, era pra ser Minato, que era pra estar naquela época como um Hokage, mas como ele morreu, o terceiro reassumiu o cargo de Hokage, mas era pra ser o Minato. Então, no lugar do Minato, seria o Fugaku, e mudaria muitas outras coisas ali, daria pra gente analisar legal. Shisui poderia ser também um Kage, se ele quisesse, e se tivesse no feitio dele. Então, seria muitas possibilidades legal. O Sasuke também seria bem diferente, e, mano, mudaria muita coisa na obra. Mas os pontos principais é que a vila seria uma vila de guerra, seria uma vila que guerrearia bastante e causaria o caos geral, passaria rodo geral, e os Boca de Burro não iam aguentar Konoha, ia ser outra vila, não seria Konoha da paz, da vontade do fogo, de não sei o que, seria Konoha de passar peixeira em todo mundo, pode ter certeza. Já tô com a peixeira na mão, né? Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.